Jogo competitivo, mas ainda não venceu como visitante. Foi mais uma derrota fora de casa nesse Brasileirão. Essa foi a quinta partida do Ceará como visitante no Campeonato Brasileiro. O time ainda não venceu. 2 empates e agora a terceira derrota. Sobre a derrota para o Botafogo, num jogo bem movimentado lá no Rio de Janeiro, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado a você que está chegando aqui ao canal. Se você curte meu trabalho, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, deixa o seu comentário, o hype também, enfim, interaja, a gente vai bater papo sobre a derrota do Ceará, que fez um jogo de competição, um jogo competitivo. O Ceará é um time que luta, que batalha, mas que visivelmente precisa de reforços. Ao longo do vídeo a gente vai falar sobre o que aconteceu nesse 3-2, que de novo tivemos gol de Pedro Raul, aliás, gols de Pedro Raul. Pedro Raul marcou 2 vezes contra o seu ex-clube, o Botafogo. Havia 8 jogos que o Pedro Raul não balançava as redes adversárias e dessa vez conseguiu ter um aproveitamento muito bom. Mas o Ceará ficou devendo. Diferente de outras partidas em que o Ceará começava muito bem o jogo e caía de rendimento no segundo tempo, dessa vez foi o inverso. O Botafogo, que está ali dividindo as suas atenções também com o Mundial de Clubes, essa foi a última partida até a parada para o Mundial de Clubes, se despedindo de alguns jogadores, entre eles o Cuiabano, o Igor Jesus, que já está de malas prontas também para disputar a Premier League, o Jair também pode ir para o futebol inglês, e o Botafogo nesse movimento também de contratação. Por falar nisso, eu repito, é uma necessidade que tem um Ceará que, assim, notadamente tem um bom time, tem um time organizado, mas cai de rendimento na hora que o Léo Condé é obrigado a fazer as alterações. E aí muita gente critica o técnico alvinegro, e eu acho que sem fundamento e com uma visão talvez injusta. Léo Condé, não é que ele não goste de mudar, não é que ele tenha esse perfil de técnico que se agarra aos 11 jogadores, não é isso. O Léo Condé, ele vai protelando até onde pode fazer as alterações, porque eu me imagino, a percepção minha, quando ele olha para o banco de reservas, sabe que na hora das alterações o nível técnico da equipe cai. Hoje ele fez algumas alterações. Na lateral direita, por opção, colocou hoje o Fabiano, nesse revezamento entre Rafael e Fabiano. Hoje o titular foi o Fabiano. Na lateral esquerda ele não teve o Matheus Bahia. Quem jogou foi o Nicolas. E aí já é um exemplo do que eu estava falando. Com o Nicolas, o Ceará perde muito. Sem o Matheus Bahia, o Ceará perde agressividade ofensiva, perde um jogador de melhor entendimento da posição. E no final das contas, para resumir, um jogador melhor, que é o Matheus Bahia, fazendo comparativo com o seu substituto, com o seu concorrente de posição. O primeiro tempo em que o Ceará ficou com uma postura de se defender muito previsível, sabia que do outro lado enfrentava uma equipe muito forte, muito competitiva, que é a equipe do Botafogo, ainda procurando, ainda tateando, né, ainda procurando uma estabilidade nesta temporada. Ano passado foi um ano passado mágico para o Botafogo, e em 2025 fica aquela velha história, que o Botafogo ele é refém do seu próprio sucesso, e inevitavelmente você faz um comparativo com a temporada passada, e nem de longe é o Botafogo de 2024, que ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, é um time absurdo com jogadores muito acima da média. Hoje o Botafogo não os tem e tem perdido esses jogadores que são destaques. Mas hoje o que nós vimos foi um Botafogo propondo o jogo e o Ceará numa espera, tentando fazer uma transição que não aconteceu no primeiro tempo. E parecia assim só uma questão de tempo o gol do Botafogo, e ele surge no finalzinho para variar, né? Para quem me acompanha aqui, a gente já falou sobre isso, como o Ceará toma gols, e são gols assim dos mais variáveis estilos possíveis na reta final dos tempos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Dessa vez, acho, isso é uma impressão minha também, e aí eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Acho que era uma bola defensável. Acho que o Fernando Miguel falha no chute do Santi Rodrigues. Ele dá rebote, e aí o Mastriani, que estava completando hoje o seu 10º jogo com a camisa do Botafogo, fez o primeiro gol pela equipe carioca. Assim, sabe, só para empurrar para o fundo das redes. 1-0 para a equipe do Botafogo. O Botafogo levava vantagem para o segundo tempo e abria-se ali uma perspectiva de um jogo mais franco, porque no primeiro tempo ficou até meio chato. Um Ceará que
não conseguia, e o Botafogo numa rotação mais baixa do que a gente está acostumado de ver esse time do Botafogo. Tocando demais, excessivamente, encontrando, obviamente, um adversário bem postado. O Ceará é um time que sabe se defender bem e conseguiu, nessa falha do Fernando Miguel, fazer 1-0 e levar vantagem para o segundo tempo. Se está pensando em comprar ou trocar seu carro, eu tenho uma dica para você. Passa lá na Zerado, que fica na Miguel Dias 555. Zerado tem um estoque muito legal, variado de carros. Eu, inclusive, faço um convite, dou a sugestão para que você veja antes no site da Zerado as opções de carro para você. Certamente um modelo vai se encaixar aí para sua necessidade, no seu bolso, no seu orçamento. São carros novos, são carros zerados. Então, se você estiver pensando em trocar ou comprar seu carro, passa lá na Zerado. Fala com o Hermano, que o Hermano resolve para você, desenrolar, tá? Aí o Botafogo vai para o segundo tempo com a vantagem do 1-0 e sabe bem lidar com isso. Só que o Ceará, na primeira jogada em que há uma organização mínima ofensiva, Nicolas, Mugni, sempre. Cruzamento para trás, Pedro Raul acaba com a seca de 8 jogos e marca o primeiro gol, não comemora, ex-jogador do Botafogo, e empata o jogo. Quando a gente imaginava que o Ceará pudesse trazer de novo o jogo para o seu lado, acontece um lance que é muito curioso, é lance de VAR. Tá? É um pênalti característico de VAR, porque nem os jogadores do Botafogo reclamam, ninguém do Ceará fica aqui meio receoso, tava todo mundo já para cobrança do escanteio e o árbitro de vídeo viu um toque do Dieguinho e assim, achando exagerado ou não, contestando a regra ou não, é pênalti. O braço estava aberto, ele abre o ângulo, ganha o ângulo, bola toca na mão do Dieguinho, acidente mesmo, é um pênalti acidental, mas pênalti sem querer, é pênalti também. E o Botafogo com o Alex Telles faz o segundo gol. O segundo gol não deu nem tempo de o Ceará meio que assimilar, porque o terceiro vai logo imediatamente, assim, pouco tempo depois, e é um baque muito grande, né? Porque na hora que o time está ainda tentando entender o que está se passando, assimilando o golpe, toma o terceiro gol e ali encaminhava a vitória do Botafogo. O Marlon Freitas começa e conclui a jogada, faz 3-1 para a equipe do Botafogo. E o torcedor do Botafogo imaginava um final de jogo mais tranquilo. E o torcedor do Ceará esperava que o Ceará pudesse reagir. E olha, foi por muito pouco que o Ceará não empatou, porque Pedro Raul volta a marcar, mete a cabeça na bola, cruzamento perfeito, ele nem sobe muito, é grandalhão, mais de 1,90 m, né? Mete a cabeça na bola, recoloca o Ceará no jogo, e aí o Ceará vai na base da vontade mesmo, da imposição, da tentativa, meio desorganizado. O Botafogo até tem outras chances de gol, mas a última bola do jogo foi a do Ceará. Novo cruzamento, sobe um bolo de jogadores ali, a bola passa muito perto do gol do John, mas fica mesmo com a vitória do Botafogo. O Ceará tem um aproveitamento muito baixo como visitante, é algo a se considerar, é algo a pensar. O aproveitamento do Ceará é muito pequeno, muito ruim como visitante, na condição de jogando fora de casa. Em contrapartida, o time vai bem dentro de casa, só que para chegar aos 45 pontos, vamos lá, imaginar numa conta aqui de padeiro, tá? Para imaginar os 45 pontos, o Ceará tem que vencer 15 de 19 em casa. Então, isso é muita coisa. Por isso, a necessidade de você também pontuar fora. O Ceará fez 5 jogos, disputou 15 pontos e conquistou apenas 2. É um aproveitamento realmente muito baixo. Precisa melhorar esse índice de aproveitamento como visitante, que não é só um problema da Série A. A Série A ele se agrava porque você vai enfrentando equipes mais qualificadas, mas ao longo da temporada o Ceará só venceu um jogo fora de Fortaleza. Se eu não estiver enganado, foi contra o Sergipe, tá? Só esse jogo, na condição de visitante, o Ceará venceu na temporada inteira. Então tem que ajustar isso, tem que procurar equilíbrio, e só vai conseguir isso no momento que reforçar, que qualificar o seu elenco. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, dá essa moral, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, deixa o hype também. A gente se vê e será em breve.